Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite para vocês que estão aí em casa assistindo a gente. Como vocês já sabem, meu nome é Núbia, tô aqui com a Flavinha e esse é o podcast Vozes de Impacto, Gênero e Política. Bom, gente, feliz demais de estar aqui novamente com o nosso terceiro episódio aqui. E hoje a nossa convidada, ela é muito especial. E mais uma vez é mulher, né? Porque a gente tá aqui pra falar de representatividade na política, né, Núbia? Sim, um assunto tão importante. E lembrando que ano que vem tem eleição, então a gente tem que começar a falar sobre isso o quanto antes pra gente entender qual é a força da mulher dentro da política brasileira, né? E aí, ó, só para dar uns recados, a gente precisa avisar vocês que esse é um espaço apartidário. A gente está se propondo a trazer mulheres de diversos partidos, lugares, trajetórias, visões e ideologias políticas, justamente para que a gente consiga entender melhor como que é uma mulher dentro desse meio que é completamente dominado por homens, né? Os nossos episódios, eles vão ao ar toda terça-feira, né, dentro do nosso canal do Spotify e do YouTube. Acompanha a gente E vamos apresentar então? Vamos apresentar a nossa convidada? Nossa convidada. Bom, ela tá aqui, então gostaria de convidar aqui o nosso podcast. Tá aqui presente a Sandra Santana. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Vou deixar ela aí se apresentar. Bom, pessoal, em primeiro lugar, queria agradecer o convite que vocês fizeram pra gente. É super importante estar participando de um espaço como esse, né? Um programa como esse, e ter a oportunidade de contar um pouquinho sobre a nossa experiência, falar um pouquinho da nossa vida, do nosso mandato. Eu sou a vereadora Sandra Santana, esse daqui é meu primeiro mandato, está completando agora, dia 1º de janeiro, 3 anos como vereadora, sem férias. Quem se dispõe a trabalhar com a comunidade não tem muitas férias, não. A gente para aí uns 5 dias, 6 dias, e com o celular ligado ainda, né, Núbia? Mas eu estou na vida pública já há 29 anos. Eu trabalhei sempre com comunidades vulneráveis, participei do mandato do deputado Sereno Cardoso, que é ali da região da Brasilândia, freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, na verdade. Comecei com ele entregando papelzinho na feira, na campanha de 94. Nossa. Fui assessora, fui chefe de gabinete, acompanhei ele quando ele foi secretário da Casa Civil no governo Mário Covas. Tive a oportunidade de trabalhar com Mário Covas naquele período. Fui subprefeita da freguesia do Ó Brasilândia, de Perusa e Anhanguera. Fui candidata a deputada estadual em 2018. Recebi quase 44 mil votos. Nossa, é voto pra caramba. Minha primeira eleição. Nossa, na primeira eleição, 44 mil votos. Quase 44 mil. Naquele ano nós tivemos o fenômeno Bolsonaro e Janaína Pascoal, né, que acabou mexendo um pouco com os resultados eleitorais. E a Janaína foi eleita, vocês se lembram, com mais de 2 milhões de votos. Né, e acabou que a bancada dela, não desmerecendo absolutamente ninguém, mas elegeu deputados com 10, 13 mil votos, enfim. Mas os planos do senhor eram outros para mim, e eu estou muito mais feliz hoje como vereadora, com menos da metade dos votos, que eu recebi 19.591 votos. Mas eu acho que a minha entrega como vereadora está sendo muito melhor do que se eu tivesse sido eleita deputada, viu, gente? E é voto pra caramba também, né? 20 mil pessoas acreditando no seu trabalho. Tipo, Na isso é uma pandemia. coisa... Na pandemia nossa. era facultativo o voto, não era? Não era facultativo. Mas vamos combinar? Pagar uma multa de R$3,50 é facultativo, né? Se eu não for votar, eu pago R$3,50 e justifico depois. Eu não vou sair do país mesmo, não preciso dos meus documentos. Mas, bom, Sandra, obrigada por ter vindo até aqui. Você se deslocou lá da freguesia Brasilândia, aqui pro extremo sul da cidade. Paraisópolis. Pro Paraisópolis. E, vereadora, a gente já quer começar alto, assim, com você. Como que uma mulher na política impacta na sociedade? Olha só, é um grande desafio que a gente tem, viu? Super desafio. Nós sabemos que não é fácil. Quando a gente vai para a rua pedir voto, você fala com absolutamente todo mundo. Quando você recebe os seus votos, você percebe que as mulheres não votam em você. A minha rede social, agora, depois de 3 anos, ela está meio a meio de homens e mulheres. Mas durante muitos anos, a maioria dos meus seguidores eram homens. Nossa. E aí você fala assim, como assim? Eu também gostaria de entender, né? Porque
quando uma mulher está na política, é mais uma mulher ocupando um espaço de poder que normalmente é ocupado por homens. Sim. E aí você passa, né, a ouvir as mulheres trazendo aí os seus anseios, os seus desejos, falando, né, das suas questões, das suas necessidades. E a gente sabe que mulher acaba tendo mais sensibilidade, tanto para o ouvir quanto para o executar, para atender as demandas das mulheres. Mas a gente não tem uma quantidade de mulheres legal nas câmaras, assembleias, Congresso Nacional, para dar conta de tudo isso. Uhum. Né? Então, eu sei que o impacto de uma mulher na política, ele é grande, no trabalho social, enfim. Mas a gente precisa que a população também entenda isso. Né? Hoje, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo, nós somos aproximadamente 20%. Muito pouco ainda. Eu vou contar uma coisa. Eu sou presidente da CCJ. Eu fui eleita o ano passado, reeleita esse ano. Vocês sabiam que eu sou a primeira mulher eleita presidente da principal comissão da Câmara Municipal? Nunca nenhuma mulher tinha sido eleita na história da Câmara. Você tá brincando? Nossa. Não, estou falando sério. E outras mulheres já assumiram a presidência porque eram vice. Tá. Eleita? Tá. Eleita não... Sou eu. E a CCJ, para você que está em casa, é a Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. É onde tudo começa. É a principal comissão da casa. Nenhuma mulher havia sido eleita. E ter uma mulher nessa posição traz um olhar diferente para as políticas, para as leis que vão ser aprovadas? Não, na verdade não, por quê? Porque o foco da CCJ é você analisar a constitucionalidade, a legalidade de um projeto que está sendo proposto pelos vereadores. Né? Mas, para você ter ideia, eu fui conduzida à reeleição por um colega meu de um partido de extrema esquerda. E ele fala, quando ele apresentou o meu nome para a reeleição, ele fala que ele viu o trabalho que foi desenvolvido durante aquele ano todo, o grau de sensibilidade. Ele começa a falar algumas coisas que é exatamente o que a gente quer mostrar para a população, né? O que uma mulher na vida pública, o que uma mulher na política representa. Mas que bom que foi um homem de extrema esquerda que falou isso e que colocou o meu nome para a reeleição. Que bom, mostra que seu trabalho está atingindo e sendo super visto por todo mundo, né? Verdade. Ô, Sandra, mas me diz uma coisa, como é que é estar nesse ambiente que é totalmente dominado por homens, né? E você é uma mulher, tá lá nesse meio. Conta pra gente como é que é. Porque existem desafios, né? Porque todos os dias ali. Diários. Quando eu me elegi, eu vou falar uma coisa que não é nenhuma fofoca, nenhuma mentira e também não é uma exposição de ninguém. Mas a bancada, quando nós nos elegemos, antes mesmo de tomar posse, a gente começou a se encontrar para poder conversar tudo. A bancada do PSDB? A bancada do PSDB, desculpa. A bancada do PSDB, que é o partido que eu sou filiada. E o que aconteceu, assim, primeira, segunda reunião, você percebia que você ia falar, os colegas te cortavam, mudava assunto, entrava com piada. Eu tô chegando, né? Isso aconteceu na primeira. Na segunda, começou a se repetir. E aí eu dei um tapinha na mesa, assim, eu fiz assim, é assim que vai ser? Porque se for assim, a gente precisa conversar muito sério. Eu fiz assim, não dá. Para enquanto eu ou a Ruth Costa estiver falando, vocês estarem brincando, tá cortando, tá interrompendo, ou não querer ouvir. Eu falei, isso daqui é muito machismo, essa Câmara é muito machista. Aí eu tive uma conversa assim, bem educada, bem bacana, mas deixando claro que eu não ia aceitar esse tipo de coisa. Não foi de imediato, mas as coisas foram mudando dentro da nossa bancada. Mas a Câmara Municipal, como vários outros locais de poder, ainda são muito machistas. Nossa, ainda são. E só tem 2 mulheres do PSDB na Câmara? 2 mulheres do PSDB. E o resto só do PSDB homens, mas somos em 8, né? 8. Uma bancada partidária, 6 homens e 2 mulheres. Nossa, a gente ia até te perguntar isso, como que funcionava
as bancadas, assim, se vocês se reúnem numa sala e falam assim, vamos decidir como vamos votar. Isso. Né? As bancadas, por exemplo, eu posso falar da nossa, né, do PSDB. Então, semanalmente, nós nos reunimos. Quando tem necessidade, a gente faz alguma reunião extraordinária. É difícil, mas se for preciso, a gente faz. E aí a gente discute, né, os projetos que estão em pauta naquela semana. É muito raro ter temas muito polêmicos nas pautas. Né? Não é algo que acontece semanalmente. Mas quando acontece, a gente senta também, reúne. Tem situações que olha, a maioria vai por esse caminho, um ou outro, fala, olha, eu não me sinto à vontade. Dependendo da pauta, dependendo do tempo, tá assim que é conduzido. Mas a gente conversa e conversa bastante. E agora dá para conversar, os nossos colegas nos ouvem. Que bom que você conseguiu mudar essa cultura lá dentro, né? Porque é muito complicado. Imagina você passar aí 3 anos de mandato não sendo ouvida, não sendo boicotada. Sem respeito. Nossa, deve ser muito desafiador. Fico imaginando. Você acha que hoje as mulheres estão bem representadas na política? Não. Está bem longe ainda. Nós somos, hoje, a maioria da população. Sim. Né? As mulheres são mais de 50%. Na política, não chega a 20%. Então, ainda não. Ainda estamos um pouco distantes. Que pena. E agora, falando em política, você sempre quis entrar para política? Como que surgiu essa vontade de se candidatar? Eu nunca quis. Passar perto? Nunca quis, gente. E parou do nada na política? Eu nunca quis. Não, o que aconteceu foi o seguinte, minha vida toda eu trabalhei na iniciativa privada. Eu era gerente administrativo e financeiro de uma metalúrgica. E foi um ano, assim, bem conturbado. Em 93, a minha mãe faleceu. Eu estava ali trabalhando, mas pouco tempo depois a empresa que eu trabalhava faliu. Foi um período bem difícil para as empresas, principalmente as metalúrgicas. E eu fui a última a sair da empresa por conta do cargo que eu ocupava, ia fazendo todas aquelas... os pagamentos das demissões, tentando ajustar tudo, enfim. E foi a primeira vez na vida que eu fiquei desempregada. E uma amiga minha lá da freguesia do Ó falou assim, olha, eu tenho um amigo que é candidato a deputado, ele é morador aqui da região. Ela falou, vamos conversar com ele, porque ele conhece muita gente, de repente ele pode apresentar o seu currículo para algum amigo dele, empresário, e você passa por uma entrevista. Eu falei, bacana, uma amiga fazendo uma oferta dessa vez, vamos lá. Quando eu cheguei lá, ele falou, olha, o seu currículo é incrível, é bem bacana, mas eu não tenho tempo de procurar emprego para você. Eu fiz assim, mas eu não estou pedindo para você procurar emprego para mim, né? E a Bernadette falou só para trazer o currículo, talvez você possa encaminhar para alguns amigos, mas se não der, tudo bem. E ele fez assim, olha, Sandra, eu gostei do seu currículo, eu gostei de você, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Vem trabalhar comigo na minha campanha. Eu fiz assim, mas nunca trabalhei em campanha, vou trabalhar em campanha, fazer o quê? Ele falou tudo, tem que ir pra rua, tem que entregar santinho, tem que ir em reunião, tem que ir. Aí eu peguei e falei assim, mas campanha acaba, né? Ele falou, mas se você se sair bem, na hora de eu montar a equipe, que vai ser o ano que vem, você tem uma chance de continuar. Eu falei, legal, eu tenho um filho de 2 anos, eu vou falar, olha, Léo, fica aí quietinho, sem comer, sem respirar, porque se ele ganhar, quando ele for montar a equipe, eu falei, desculpa, eu falei, sou mãe sozinha, eu falei, não posso ir nisso, né? Aí ele falou, não, mas pensa bem, a gente tem uma chance boa, e aí você para e fala assim, né? É aí que você vê o agir de Deus na sua vida. Eu nunca trabalhei em política, nunca pensei em ir para política. E aí eu falei, mas você paga quanto de salário agora? Ele falou, 1 salário mínimo. Eu ganhava pelo menos 10 salários mínimos na época. Eu fiz 1 salário mínimo? Ele falou, Quando eu abri a boca para agradecer e falar não, saiu sim. Ah, que bom, já entra no carro e vamos embora na primeira agenda. Aí sabe quando você para e fala assim, o que eu fiz? Onde eu fui me meter? Aonde eu fui me meter? Bom, eu fui me meter em ir pra rua, entregar santinho, esticava a faixa, colocava lambe-lambe no poste. Gente, eu tô produzindo provas contra mim, mas já caducou também, porque tem quase 30 anos isso. Naquela época acho que podia. Não podia nada ainda. Não podia nada. Sabe aquela coisa que todo mundo fazia?
né? Que a mãe da gente fala, você não é todo mundo, que a gente fazia, né? E aí ele ganhou e realmente eu fui fazer parte da equipe dele, comecei ali no escritório político, aí um tempo depois eu dividi o meu tempo entre o escritório e a assembleia, passei a acompanhar o Celino e foi indo. E quando ele falou que ia parar, eu falei assim, eu comecei com você, vou parar com você também. Ele falou, não, você vai ficar no meu lugar. Eu falei, não vou mesmo. Eu falei, não vou. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para Jerusalém, porque eu quero evangelizar lá, que aquele povo que tá lá nem acredita em Jesus, é lá para lá que eu vou. Ele falou, não, você não vai ficar aqui, você vai ser candidata no meu lugar. Vai, não vou, fui. Legal. E aí foi que eu falei daquela votação. Não me elegi o Bruno Covas naquele momento, daquela semana, né, da eleição. Ele falou, quero que você seja subprefeita da freguesia do Brasilândia. Aí eu falei, vamos esperar acabar o segundo turno, tal, que não sei o quê. Fui empurrando o prefeito de São Paulo com a barriga durante um mês. Até um dia que não tinha mais escapatória, né? E aí, olha, é assim, tem pessoas que não acreditam. Eu sou evangélica. E eu estava no culto e eu empurrando o Bruno Covas. O pastor virou assim no meio do culto, do nada, Flavinha, fez assim. Deu um tapa no púlpito, fez assim. O que você está esperando para seguir a orientação que eu estou te dando? Estou mandando você ir para um lugar, você está indo para o outro. Porque eu, na minha cabeça, eu tinha que ir para o governo do estado. Então eu estava dando uma sabonetada no Bruno, porque eu falei, poxa, a gente vai para o governo do estado, continua o trabalho lá do Celino, vai em alguma secretaria legal, e eu tentando lá. E ele fala, e foi desse jeito. Aí no final, o pastor fez assim, o que você quer, um anúncio no jornal? Eu fiz assim, não precisa. Eu falei, Deus, eu já entendi o recado, amanhã mesmo eu já converso com o Bruno Covas, na boa. Sabe o que aconteceu? É que eu troquei o celular e não tenho como mostrar para vocês. Saiu uma nota na Folha, que a única que tinha aceitado dos convites que o prefeito tinha feito, ser subprefeita, era a Sandra Santana. Eu recebi isso do Jorge Damião me dando parabéns. Eu não tinha falado nada com o Bruno. Aí eu olhei e fiz assim, pô, Deus, nossa, até colocou o anúncio no era jornal. O senhor colocou o anúncio no jornal. Era pra ser. Era pra ser. E aí o próprio Bruno depois falou assim, agora você não vai mais ser subprefeita e vai ser candidata a vereadora. Aí eu aprendi, eu fiz assim, bom, eu não vou retrucar, eu vou aceitar. E aí veio sair da subprefeitura, numa semana, na outra estourou a pandemia. Aí eu fui candidata na pandemia. Numa eu fui candidata naquela situação que eu já falei, e na outra fui candidata da pandemia. Primeiro, tomei posse sozinha no plenário. Que tristeza. Foi. Poxa. Dá até vontade de chorar. Mas vai ter outra posse. Vão ter outras. Vai ter outras. Vai ter mulher. outras. Fica tranquila. Gente, imagina aquilo, você de máscara, sozinha no plenário. O pessoal falava assim, a gente não pode ficar lá no gabinete. Eu falei, deixaram subir 2. Não vou tirar ninguém dia 1º de janeiro, 2 pessoas, para ficar lá. E foi. Mas ó, de lá pra cá, ralando, trabalhando. Dureza, né? É solitário às vezes. É muito. Muito. Sério. E enquanto a vida tava te dando, assim, esses caminhos, né? Como você fala, Deus tava tentando falar, mulher, para de controlar aquilo que você não consegue controlar. Isso. Para de controlar Isso, aquilo que você não consegue Núbia, controlar. isso. Algum momento você tava tentando se esquivar por medo ou por achar que você não tava merecendo? Ou... Não, é porque eu tava com o olho em outro lugar mesmo. Porque eu não tenho medo. Não tem Aliás, medo. nessas situações, assim, medo nem nessas, nem em outras. Aquilo que tiver que acontecer tem que ir. A gente, quando você se dispõe a cuidar de pessoas, cara, medo é uma palavra que não está no seu dicionário. Você entra em todas as comunidades, você vê de absolutamente tudo, conversa com absolutamente todas as pessoas. Não tem medo. Eu falo assim, Deus, foi o senhor que mandou? Colocou anúncio no jornal, depois mandou? Então o senhor se vira aí. Me Segura dá a força onda. pra continuar, né? Força não, Núbia. Força não pode. Eu sempre peço para Deus me dar sabedoria, saúde e discernimento. Se eu pedir paciência, Ele vai me dar muitos mais problemas. E se Ele me der força, pode ser que dê ruim em algum lugar, entendeu? Então é melhor não.
Pois é. Mas lindo esse relato, né? Nossa, muito lindo. Poxa, eu fico imaginando agora, sabia? É. Não tem... Gente, eu lembro até a ajeitada que eu dei na cadeira na igreja. Eu falei, não, Deus, não precisa colocar o anúncio no jornal, não. Mas como ele... Mas botou. Botou e tá bom, né? E É tipo isso. assim, sou eu mesmo que estou falando, né? Tá. Você falou que você foi subprefeita, né? Foi. O que faz uma subprefeita? Na verdade, o que é uma subprefeitura? É tipo uma prefeitura reduzida? É uma prefeitura mais local? O que faz um subprefeito? Bom, vamos lá. Eu fui subprefeita em 2 momentos. Eu fui subprefeita de 2007 até início de 2009 de Perus e Anhanguera. Tinha um perfil a subprefeitura. E fui agora 19 até 20, março de 20, da freguesia do Brasilândia. Ambas subprefeituras de áreas periféricas vulneráveis. Na época de Perus, a subprefeitura tinha um pouco mais de liberdade nas ações, tinha um pouco mais de coordenadorias, supervisões dentro dela. Então a gente tinha um pouco mais de flexibilidade para algumas ações. Naquela ocasião, inclusive, olha, mais uma coisa que aconteceu comigo, eu fui a primeira, que foram os leilões de crédito de carbono por conta do aterro sanitário. Então, o lixão de Perus, que recebia o lixo da cidade inteira, tinha lá a usina de biogás, que gerava energia, essa energia era vendida, eram gerados créditos, esses créditos foi para a Bolsa de Valores, né? Houve o leilão desses créditos de carbono, acho que foi o pessoal da Alemanha que arrematou tudo, foram 52 milhões de reais, os 2 leilões que aconteceram em Perus, e esse recurso que entra no caixa único da prefeitura, a minha maior missão em Perus era fazer com que ele fosse investido em Perus. Afinal de contas, quem ficou comendo lixo, quer dizer, não literalmente, né? Mas assim, no modo de dizer, quem teve o lixão na sua história durante anos foi o bairro de Perus. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana com esse dinheiro. Então, eu fui a subprefeita do leilão dos créditos de carbono. Nossa. Então, eu tinha muita liberdade de ação, né, de recuperar áreas, de implementar projetos ambientais. Hoje, nós entregamos, esse ano aqui, a última parte habitacional, porque agora tem a parte da área de convivência, de um conjunto habitacional chamado Bamburral, dentro de uma das favelas de Perus. Ele está literalmente no pé do aterro sanitário, e a ordem na época, que chegou para mim, era remova as quase 300 famílias, dê lá o que a prefeitura dava na época, acho que eram 5 mil reais, porque nós vamos fazer um parque linear aqui. Eu falei, pô, a gente não vai fazer parque linear aqui. A gente vai olhar para as pessoas que moram nessa comunidade, que viveram a vida comendo churume do aterro sanitário. E hoje nós temos dinheiro para fazer um projeto e mudar a vida dessas pessoas. Portanto, a gente pode fazer parque linear em outro lugar. Aqui não. E foi um pau lascado. Mas bateu o pé e seguiu. Bati o pé, segui. Com o recurso do crédito de carbono, a gente reuniu a população, porque tudo que eu faço, eu gosto de fazer combinado com a população. Então, a gente sentou e falou, o que vocês querem para cá, o que vocês esperam dessa área? E a gente construiu juntos o projeto de urbanização dessa favela. Eu saí de lá em janeiro de 2009 e, infelizmente, não deram sequência naquele momento. Foram dar sequência 2 ou 3 anos depois. Tinha havido lá um acidente, tinham caído uns barracos, morreu lá acho que umas 2 pessoas, pegaram o projeto, claro, está pronto o projeto, vamos colocar aqui. E aí a gente está entregando as unidades habitacionais feitas a partir da vontade popular lá em 2008. Que demais. Nossa. 2008. Você entendeu porque que eu falo que eu já fazia urbanismo social em 2008? 2008. E assim, não é apartamentinho não, gente. Só a sacada que tem lá, já tinha no nosso projeto sacada no apartamento. Demais. Nossa, demais. Muito legal. Ô, Sandra, você acha que, tipo assim, uma mulher que está assim, na sua posição, né, que outras mulheres também, você acha que tem mais um olhar mais atento para as questões da população, da sociedade, assim, ter um olhar mais... Não desmerecendo os homens, mas eu acho que sim. Dentro de casa, não como é a mulher? Ela que cuida, né? Que tá ali, a dupla cuidadora, a cuidadora. Né? É assim que fala, a mulher é a cuidadora. Né? A mulher, ela tem várias jornadas, né? Ela cuida da casa, do marido, dos filhos e do trabalho dela.
mas ela é do lar. É do lar? E não tem trabalho? A casa fica suja? A roupa... Então, a mulher, ela tem, sim, muito mais sensibilidade, inclusive para ouvir. Né? Tem homens que são sensíveis, claro que tem, gente. Mas a mulher, nesse quesito, é muito mais. Eu vou só voltar para a subprefeitura. Hoje, a subprefeitura, ela, que foi freguesia Brasilândia, já foi um outro molde, até para tirar a dúvida da galera, né? Senão a turma ficou ouvindo e falou assim, ué, e ela não falou da subprefeitura hoje? Né? Hoje ela tem uma função muito mais fiscalizatória, é zeladoria pura. As coordenadorias, elas já não existem mais, né? Por exemplo, coordenadoria de ação social, coordenadoria de saúde, educação, né? Elas foram voltando para suas secretarias e hoje existe coordenadoria de obras, né, que faz obras, inclusive com recursos que são enviados através de emenda parlamentar. A subprefeitura não tem orçamento. Então, quando alguém chega e fala assim, o subprefeito não faz essa obra que precisa. Não, ele não faz. Se depender do orçamento da subprefeitura, ele não vai fazer nunca, porque não existe orçamento de obras para a subprefeitura. Né? As obras feitas pela SUB são através das emendas parlamentares. Por isso, inclusive, é bem importante, quando a gente escolhe os nossos representantes, você escolher pessoas que sejam do território, que tenham compromisso com o território, né? Porque vai fazer falta lá na frente. Né? O ano que vem, como você falou, Núbia, é um ano de eleição. As pessoas rodam a cidade, não tem nada de errado disso. Até porque a gente se elege vereador da cidade de São Paulo. Agora, é inevitável o que a gente tem, que é um voto distrital sem ele existir na eleição. Por quê? Porque as pessoas escolhem representantes do seu território na sua maior parte das vezes. Ou escolhe um representante da Zona Sul, que vai lá na Zona Leste, mas que ofereceu algumas coisas. Ou por pauta também, né? Tipo, eu quero um que lide com infância, animais, armas. Isso daí a gente sabe que aconteceu. Então, é importante que as pessoas possam analisar bem, né, no momento da eleição, e dá para fazer isso daí tranquilamente, porque a rede social hoje, ela te fala tudo. Eu sempre falei, gente, quando eu ia em reuniões que eu era candidata, eu falei assim, para vocês puxarem minha capivara lá na Justiça Eleitoral, porque lá fala quem eu sou, fala qual o meu patrimônio. O pessoal olhava para mim e falava, vocês não sabem que está tudo lá? É bom vocês saberem. É bom saber. Então, hoje a subprefeitura, para finalizar, tem uma função de zeladoria. Então, ela fiscaliza as empresas que prestam o serviço, varrição, tapa-buraco, limpeza de córrego. A SUB, ela não executa nada. São empresas terceirizadas e compete à subprefeitura acompanhar, fiscalizar e dizer, olha, ok, eles cumpriram o seu papel, ou Secretaria de Finanças, pode pagar. Mas, por exemplo, assim, se eu tô com um problema de árvore no meu quintal ou na minha rua, o caminho certo seria ir para o subprefeito da minha região. Seria ir para o 156. 156. Todos os serviços públicos, o melhor caminho é o 156. Por quê? No 156 ele tem a distribuição e naturalmente ele vai cair dentro das equipes que estão lá na subprefeitura. Tá. Eu falo, caiu o poste aqui na minha rua, aí eles vão direcionando. Aí o poste você vai ter que pedir para ele. Viu como é complicado esse negócio de serviços? A poda de árvore tem hora que é a Enel, não é a subprefeitura. Meu Deus. Porque se você tem a fiação de alta tensão no meio ali da árvore, a subprefeitura não pode fazer a poda, porque a rede de energia tem que ser desligada para poder ser podada. Gente, senão a gente coloca em risco a vida dos Aí é aquele negócio, né, que ninguém sabe também para quem cobrar. Ninguém sabe de quem é a responsabilidade, a população fica sem o serviço. Mas posso dar uma dica? É fácil, gente. Eu brinco nos lugares que eu vou, falo assim, pessoal, vocês cuidam da vida de todo mundo. Cuida da vida da vizinha, da sogra, da cunhada, entram lá na rede social, fica dando Google para saber das coisas. O que a Virgínia tá fazendo? Então, sabe o que você faz? Dá um Google na prefeitura. Poda de árvore. Se você colocar no Google lá, quem faz poda de árvore
O Google é mais fofoqueiro que todas nós juntas. Ele vai contar. Então, às vezes, é assim, mas a gente tem que orientar. E essa função nossa, eu gosto muito de, nas minhas reuniões, eu saio, a comunidade me pede para ir lá ver um problema de um córrego. Beleza, eu vou lá. Mas em todas as minhas reuniões eu dou orientação. Legal. Importante essa informação. Tem que saber pra onde ir. Tem que saber pra onde ir. E, Sandra, eu vou fechar um gancho aqui. Você falou sobre eleger pessoas que estão lá na sua comunidade, porque elas vão entender da região, do território, elas conhecem o território, né? A gente queria voltar um pouco no tempo para quando aconteceu a cratera do metrô. Você, como você falou, você é da freguesia Brasilândia, tem uma linha laranja lá que tá para sair, ó, há muito tempo, né? E aí a gente estava conversando, eu e Flavinha, e no dia que a cratera caiu, algumas pessoas na internet começaram a pegar um vídeo de algumas mulheres que eram diretoras da companhia que estava fazendo o metrô e falar assim, tá vendo? Aí, ó, Mulheres fazendo. Mulher fazendo metrô, é óbvio que vai cair. Quando você olha uma coisa dessa, assim, pega em nós mulheres, né? Porque eu acho que um ataque a uma mulher é um ataque a todas nós. Mas você que tava lá, assim, junto com a população, você que é mulher, quando você vê uma coisa dessa, como você se sente? Bom, a gente fica muito, muito brava num primeiro momento, e aí a gente respira, eu pelo menos, né, respiro. Eu, de verdade, eu não perco tempo de responder esse tipo de pessoa, né, porque sabe aquele lance de promover bate-boca em rede social? Sim. Porque a pessoa que já está predisposta a infernizar, a enxuriçar, né? Mas, por outro lado, né, também, minha rede social, eu não sou blogueira, gente. Minha rede social, ela é humilde. Hoje eu tô feliz, ela atingiu 13.500 pessoas. Mas a gente procura, por exemplo, num caso como esse daí, a gente procura elaborar um material e mostrar o que aconteceu. E por que aconteceu. Não é porque uma mulher, ou porque tem algumas mulheres em comando na obra do metrô que isso aconteceu. Primeiro que não foi um problema de gênero. Na obra? Não começa por aí. Primeiro que não é um problema de gênero. Né? Segundo, que não foi a questão da obra do metrô, mas de uma rede da Sabesp. Rede antiga. E a gente, infelizmente, na cidade de São Paulo, você só consegue saber o que está lá embaixo quando abre o buraco. Alguém consegue dizer por onde estão passando a rede de telefonia? A Sabesp ela ainda é um pouco mais organizada. Mas se você pegar em qualquer lugar de São Paulo, você só sabe assim, fios de telefone, de internet, toda essa parte, né, de fiação, normalmente quando você abre o buraco. E a gente tinha que estar, pela cidade que a gente trabalha, a gente já tinha que estar 0 fios em poste. Sim. Tinha que estar tudo organizado lá embaixo. E aí vou fazer um humorzinho aqui só para devolver para a obra do metrô. Você viu? Foram homens que fizeram isso. Pois é. Mas é bem isso. Foi homens que fizeram. Brincadeiras à parte, mas foram homens que fizeram isso daí. Fizeram uma bagunça lá embaixo que ninguém entende nada. Mas aquela obra do metrô, por exemplo, a linha 6 laranja, ela está a todo vapor. Eu, inclusive, desci para a obra esses dias, convidei alguns comerciantes da região, eles foram comigo. A gente saiu dali antes da cratera, que é do lado da freguesia, porque a cratera foi pro lado da Lapa. A gente atravessou de ônibus por baixo da Marginal, fomos até a Estação Perdizes. E tem muita mulher trabalhando nessa obra. Jura? Ai, que massa. Sim. Que legal. É muita mulher. Em construção civil, assim. Muita mulher. As pessoas não têm ideia. Que legal. Eu vi um estudo uma vez, agora vou, né, que eu tô com 2 experts em urbanismo social, então eu posso começar a falar para aprender também, né?
Mas eu vi um estudo uma vez que falava que mobilidade, acho que é um pouco óbvio assim, estava diretamente ligada com o empoderamento feminino, porque, tipo, geralmente tem metrô perto da área de serviços e comércios, e é ali que as mulheres mais atuam. Então, essa entrega da linha do metrô vai favorecer muito as mulheres, né? Muito, com certeza. Principalmente porque está chegando numa área extremamente periférica, né, que em termos de transporte sobre trilhos é zero, e vai facilitar demais. É uma curiosidade, é a linha dos estudantes, tá? Ela passa por várias faculdades. Ai, que massa, vai ajudar muito, né? Muito. Que demais. E é isso, Estamos chegando no final, né? A gente tá chegando no final. Já? Mentira. Passou rápido. Eu falei pra você, passar rápido. Mas eu queria ainda falar sobre várias outras coisas. Porque falar sobre mulher na política é muito legal. E eu acho que nem todo mundo percebe como zeladoria, como eu falei aqui agora, tipo mobilidade, zeladoria, acesso a serviços básicos como saúde, educação, creche. A gente nem falou de projetos de lei. Nem falando de lei. Então, vamos aí, que a gente sempre fala pra produção, tá bom, ok, legal. 5 minutos de produção. Ok, obrigada pelo aviso. Mas a gente sempre acaba estendendo um pouco. Acho que o que você vem fazendo, então, para fortalecer a mulherada de São Paulo? Que projetos que estão sendo construídos ou que já até tramitaram que você gostaria de falar que vai afetar diretamente a nossa vida? Bom, a gente tem alguns projetos, né? Não é projetos, por exemplo, de sinais na mão, porque a questão da violência contra a mulher é um projeto que tem em vários lugares, que já foram aprovados, mas a gente tem um que está tramitando na Câmara. Mas eu tenho projetos com foco, por exemplo, em empreendedorismo. Eu vou citar um que já passou em primeira votação, a gente está aguardando aí para a segunda, que a gente trata da questão do descarte de resíduos na região do Brás, aqueles resíduos tecidos. Né, que hoje vai para um lixo comum, mas que dentro do nosso projeto, além do recolhimento, né, do direcionamento correto, a ideia é que se trabalhe numa cooperativa com mulheres reaproveitando aquele tecido que está indo para o lixo e gerando emprego e renda. Né? Aí eu vou para um outro caminho, do cantinho do acolhimento, que é onde a gente trata da questão daqueles que são portadores do transtorno do espectro autista. Lugares acima de 500 metros quadrados, de grande movimentação, circulação. É muito fácil uma criança entrar em crise, um adolescente, qualquer autista entrar em crise. Então, que esses espaços tenham ali uma sala, pode ser do tamanho dessa daqui do podcast, mas uma sala de acolhimento, para que as pessoas sejam estabilizadas emocionalmente falando e possam voltar ao seu passeio, sua caminhada, enfim. Fala, o que isso tem a ver com mulher? Quem cuida dos filhos? Sim, quem tá aí. Até o tema do Enem, né? Trabalho no cuidado, totalmente ligado. Né? Então, esse daí também é um dos projetos. A gente tem, assim, vários projetos que vão caminhando, falando da questão do empreendedorismo, capacitação profissional, enfim. Tem um que esse, eu espero que a gente consiga botar ainda esse ano na Câmara, ele já passou em primeira votação. A gente está num trabalho grande, de uma construção grande com o Executivo, que é o Plus Code. Vai facilitar muito a vida das mulheres. Comunidades, tem CEP? A maioria não. Não tem. Não são oficiais, são comunidades alta vulnerabilidade, ocupações, não estão regularizadas, não tem CEP. Como que as coisas chegam num lugar que não tem CEP? Que oficialmente não existe. Então, o Plus Code, ele vem para substituir o CEP em todas essas áreas de alta vulnerabilidade, permitindo que as pessoas recebam sua correspondência, sua conta de luz, seu móvel da Casa Bahia, a sua pizza, o seu hambúrguer. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com o quê? Latitude e longitude. Legal. A gente tem um projeto aqui em Paraisópolis também, que já dá acesso ao CEP para a comunidade de Paraisópolis. E deu, tipo assim, muito acesso mesmo. Né? Foi criado até por um amigo da gente, né? Que é o Givanildo. Ele trouxe o CEP para Paraisópolis e alguns outros lugares também. Mais trazer o CEP, né? Trazer a dignidade, de poder liberdade. comprar. Exatamente isso. É o endereço, né? Sim, sim. Gente, tempo esgotado, a produção falou ali, hein? A produção daqui a pouco ela vai vir com aquela placa e vai jogar em cima. Vai desligar o microfone e tudo e acabou. Mas, vereador, então pra gente encerrar,
A gente queria ouvir de você, assim, você tá esperançosa com o futuro da política brasileira no que tange as mulheres? Super! O dia que eu perder a esperança, eu saio da política. O dia que eu perder, sabe, a capacidade de sonhar, de acreditar que é possível transformar, eu estou todos os dias fazendo parte de um grande grupo, talvez invisível para muitas pessoas, que lutam para que a gente tenha essa mudança. Então, aqui não tem esse negócio, não. Já não vai mudar. Vai mudar sim. Vai mudar Bacana, sim. Fico feliz. Fico feliz de saber disso, né? Que possa ter mais mulheres, vir umas novas gerações também que queiram entrar na política, também mais mulheres que possam, jovens possam mudar aí também os pensamentos. Super importante. E esperança é essencial, né? Pra Com gente certeza. conseguir lutar pelos nossos direitos. É isso aí. Ai, gente, que pena, chegamos ao fim. Muito obrigada, vereadora, pela sua participação. Muito enriquecedor ter você aqui. A gente aprendeu muito, muita informação bacana. Eu espero que o pessoal curta aí a gente, né? Acompanhe bastante aí, porque a gente tá aqui, ó, se dedicando. Isso daí. Curte o vídeo, me segue na rede social, gente, Sandra Santana 45. Vocês vão ver que o que eu vim aqui falar hoje está reproduzido lá, que a gente não fica inventando conteúdo, não. Nossa vida é literalmente dentro de comunidades de alta vulnerabilidade. É ali que os nossos projetos são desenvolvidos, porque o nosso objetivo é transformar vidas. Que demais. Então é isso, quem quiser falar com você, tomar um café, conhecer mais sobre os seus projetos de lei, como que te acessa? O melhor caminho é a rede social. Entra aí na rede social, todo mundo que nos procura ali é respondido, o pessoal já faz contato, pega telefone. Então vai lá, Sandra Santana 45. Bora lá, ajudar a transformar esse mundão. Isso aí. É isso, gente. Muito obrigada quem assistiu a gente até aqui. Os nossos episódios saem toda terça-feira, como a gente falou, lá no nosso canal do YouTube e no canal do Spotify, podcast Vozes de Impacto, Gênero e Política. Tá bom? Gente, eu posso só fazer um convite? Produção, Claro. segura aí só um pouquinho, tá? Aqui, ó, 2, 9 e 16 de dezembro, a gente tá com a nossa Vila de Natal no Largo da Matriz da Freguesia do Ó. Esse evento é a terceira edição, nosso tema esse ano é o Doce Natal. Além de ser mágico, ser encantador, de ter cheirinhos que serão... As pessoas vão poder sentir o cheiro do chocolate, da baunilha. Ai, que o delícia. principal, para a gente colocar de pé esse espetáculo, a gente gera algo em torno de 500 empregos, diretos e indiretos. Então, 5 carros alegóricos, mais de 10 alas. Esse ano eu já estou sabendo que deve ter umas 200 pessoas que vão desfilar. É literalmente uma parada de Natal. Todo mundo convidado, hein? Aí, pessoal, já tem convite, hein? Já tem convite pra onde passar o Natal. Obrigada. Que delícia. Isso aqui. Dias 2, 9 e 16, a partir das 18 horas. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Show, Obrigada. artesanato, desfile, Papai Noel, casa do Papai Noel. E nós. Demais. Então, gente, muito obrigada mais uma vez. Infelizmente, a gente vai ter que se despedir, mas a gente tá de volta semana que vem. É isso. Beijo, bom? pessoal. Até a próxima. Beijo. Beijo, obrigada pelo convite.